Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos prosseguir aqui com essa disciplina nossa de fluidos e termodinâmica. A gente já falou de fluidos, de hidrostática e hidrodinâmica. Agora a gente iniciou nossos estudos em temperatura, teoria cinética, primeira e segunda lei termodinâmica. Mas aí para isso, antes da gente falar de temperatura, no último vídeo a gente falou sobre lei zero termodinâmica. Por que a lei zero termodinâmica é importante? Porque nessa disciplina, a gente vai trabalhar no que a gente fala de termodinâmica de equilíbrio. Então a gente tem que definir, antes de falar de temperatura, a gente tem que falar como que a gente vai poder definir uma escala de temperatura para a gente fazer essas medidas, certo? E como que a gente vai definir um tipo de escala de temperatura sem saber a lei zero termodinâmica fica complicado, porque a gente não vai ter uma noção muito precisa do que é equilíbrio térmico. Então a lei zero termodinâmica ela vem inicialmente, por quê? Porque ela vai nos contar onde que está acontecendo o equilíbrio térmico, certo? Aí no último vídeo a gente falou, a gente fez até uma simulação, a gente falou da lei zero termodinâmica que ela nos diz o seguinte: se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C e um corpo B está em equilíbrio térmico com esse mesmo corpo C, isso significa que o corpo A está em equilíbrio com o corpo B. Eu dei até o exemplo do termômetro, a gente enfiando o termômetro no sovaco e medindo a nossa temperatura, tá certo? O que a gente faz? A gente pega o termômetro, que ele tem lá dentro, olha só, o vidro do termômetro tá ali, ele tem lá dentro dele, ele tem mercúrio. O mercúrio não entra em contato com a nossa pele, não entra. Só que a gente coloca o termômetro debaixo do braço, esse termômetro a gente vai esperar um tempo, quando atinge o equilíbrio térmico a gente tira e a gente fala, peraí, essa escala aqui que o mercúrio está mostrando é a temperatura do meu corpo. Então é justamente isso aqui que eu estou mostrando nessa lei zero termodinâmica, tá certo? E aí, a partir disso, a partir do equilíbrio térmico, a gente vai poder definir o que a gente vai tratar como temperatura, tá certo? Então, olha só, dois sistemas em equilíbrio térmico, eles possuem a mesma temperatura. Os sistemas podem ter pressões e volumes diferentes, mas suas temperaturas serão iguais no equilíbrio térmico. Temperatura diferente de sensação térmica são duas coisas diferentes. E quando a gente estudar aí teoria cinética dos gases, a gente vai ver que a temperatura está relacionada à energia cinética média das moléculas de um certo gás ou das moléculas de um certo corpo. Ela tá relacionada ao grau de agitação das moléculas de um certo corpo. Tá, beleza? Mas aí nesse vídeo a gente vai começar a falar de escala de temperatura, como medir temperatura. Não vai ser só esse vídeo, vai ter mais vídeos sobre como medir temperatura. E aí eu queria... São dois vídeos sobre como medir temperatura. Esse vídeo aqui que a gente vai falar sobre escala Celsius e Fahrenheit, e um outro vídeo que a gente vai falar sobre escala Kelvin. Todos são importantes. Aqui eu coloquei aqui alguns exemplos de termômetro, certo? O termômetro de mercúrio, que já é um antigo, muita gente ainda usa. Ele está com a escala aqui, ó, vocês estão vendo que ele está calibrado. Todo termômetro a gente vai ter que calibrar, a gente vai discutir um pouquinho nesse vídeo. Tem um outro termômetro digital, onde aqui a gente tem um sensor, e esse sensor aqui ele é conectado a um termopar, e esse termopar ele tem uma calibração também da tensão que ele está mostrando com relação à temperatura que a gente quer mostrar aqui. Aqui tem um termômetro a laser, certo? De infravermelho, que ele vai medir através da radiação que o corpo nosso está emitindo. Ele consegue medir qual que é a temperatura do nosso corpo. Aqui tem um termopar, que é um termômetro um pouco mais rústico, mas é um termopar, é um tipo de termômetro. Esse termômetro que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E esse aqui é um termômetro. Esse aqui é um termômetro, hein? Tem um formato esquisito, mas isso é um termômetro. Eu vou mostrar para vocês. E aqui tem um outro termômetro que no próximo vídeo a gente vai tratar, que é o termômetro que a gente fala que é o termômetro de gás a volume constante. Aqui tem um gás e esse gás está ligado aqui num tubinho e esse tubinho ligado aqui a uma coluna de mercúrio, tipo o que a gente tratou lá em hidrostática. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. Quando a gente liga, quando a gente coloca aqui, ó, tem água quente aqui, o sujeito vai subir a água quente e vai encostar nesse vidro que tem um certo gás. Vocês vão ver o que vai acontecer aqui, ó. Esse líquido aqui, o gás vai começar a expandir, certo? Ele vai começar a expandir e aí ele vai pressionar mais esse líquido desse lado e aí o que vai acontecer? Vai aparecer uma diferença de altura entre esses dois líquidos. E aí a gente vai conseguir medir a temperatura também a partir desse termômetro de gás a volume constante. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui, ó. Ele subiu aqui a água quente e aqui, ó, aqui desse lado de cá houve maior pressão de gás e aí ele empurrou o líquido para cá e o líquido subiu. Com essa diferença de altura aqui, a gente consegue medir a temperatura, por exemplo, dessa água aqui.
tá beleza? Isso a gente vai voltar no outro vídeo mais pra frente. Mas esse termômetro aqui que eu queria mostrar para vocês é um termômetro que ele é chamado termômetro de Galileu. E eu queria mostrar ele mesmo, porque eu tenho um. E aí nesse ponto aqui agora eu vou ter que colocar meu vídeo grande, eu vou sair, vou deixar a tela aqui e vou voltar com meu vídeo grande, só eu aqui. Então olha só. Então só para eu fazer o corte aqui, pau! Fiz o corte, então beleza. Esse aqui é o termômetro de Galileu. Ele tem um formato meio esquisito. Infelizmente é o formato padrãozinho dele. Ele hoje em dia ele é usado muito como enfeite, tá certo? Vocês estão vendo que ele tem aqui, ó, ele tem esse formatinho estranho, só que ele tem aqui um líquido que é água com um certo álcool e ele tem várias bolinhas dentro dele, certo? Eu tinha deixado esse termômetro aqui na geladeira, então ele estava ali com líquido mais ou menos em 5 graus, 10 graus. E cada bolinha dessa aqui, vocês vão ver, eu vou tentar aproximar aqui, vão ver que ela tem aqui mais ou menos o mesmo formato e ela tem um metalzinho segurando ela. E em cada metal, vocês estão vendo ali que está mostrando 20? Então em cada metal tem a temperatura. Então olha só, então tem um líquido circundando esse cara, tem várias bolinhas, tá certo? Esse verdinho aqui, vocês já viram que ele desceu completamente, ele está marcando 18 na argolinha dele, não sei se está dando para vocês verem, mas eu estou contando. Esse aqui está marcando 20, esse azul está marcando 22 e esse amarelo está marcando 24, tá certo? Olha só, o verdinho já desceu completamente. Então ele tá me dizendo que a temperatura do líquido aqui agora deve estar mais ou menos em 20 graus. Se eu segurar minha mão aqui nesse camarada, vocês vão ver que daqui a pouco esse vermelhinho vai começar a descer também. Tá certo? Daqui a pouco ele começa a descer mais. Por quê? Esse porquê que é importante. Esse termômetro aqui ele funciona com um princípio básico. Primeiro, ele tem que ser calibrado. Vocês lembram lá, eu vou mostrar para vocês de novo o slide. Todos os termômetros que eu mostrei, eles tinham que estar calibrados. O de mercúrio ele tinha que estar calibrado, o de termoparte tinha que estar calibrado, todos têm que ter algum tipo de calibração, tá certo? Esse aqui também. Aqui, ó, o verdinho já desceu completamente. Ó, o verdinho já desceu completamente, certo? O verdinho não, o vermelho. O verdinho já estava, o vermelho desceu agora. Só está o azul e o amarelo lá em cima. Como que esse cara aqui é calibrado? Ele é calibrado a partir de duas coisas. O formato dessas bolhas é praticamente a mesma coisa. Esse líquido que está dentro da bolha não vai indicar nada, não. Só que essa argolinha ela é importante, porque essa argolinha ela é feita, a espessura dela é feita calibrada para, de acordo com a temperatura da água que está em volta das bolinhas, de acordo com a temperatura da água que está em volta das bolinhas, a densidade dessa água ela muda. Por que a densidade muda? O que é densidade? Densidade é massa sobre volume. À medida que você vai aquecendo um certo líquido, esse líquido ele expande um pouco. Se ele expande um pouquinho, mesmo sendo pouco, mas se ele expande um pouco, a massa continua igual, então massa sobre volume, se o volume aumenta, a densidade diminui, certo? Se a densidade diminui, vão lembrar quem quer força de empuxo. Porque olha só, o que eu tenho aqui são objetos que estão flutuando dentro d'água. Então tem duas forças competindo aqui. Tem o peso de cada bolha dessa, de cada bolha colorida dessa, e tem um empuxo que essa água, na verdade é água com álcool, que essa água com álcool está fazendo em cada bolha dessa, certo? Então tem uma competição disso. Cada bolinha dessa aqui, elas aparentam ter o mesmo peso, mas elas não têm. Porque a argolinha dela, essa argolinha, eu acho que está dando para ver agora direitinho, ó, 20. Essa argolinha dela, cada argolinha é construída de modo que cada bolinha dessa tem um peso diferente. A verde tem um peso um pouquinho maior que a vermelha, que tem um peso um pouquinho maior que a azul, que tem um peso um pouquinho maior que a amarela. E isso é tudo calibrado. Então, olha só, à medida que se a água está fria, ela tem uma certa densidade, o volume dela está um pouco contraído ali. À medida que ela vai aquecendo e vai aumentando o volume, o empuxo vai diminuindo. Por que é empuxo? Empuxo é densidade do fluido deslocado, volume do fluido deslocado vezes gravidade, certo? Só que se a densidade desse líquido que está em volta, diminui, o volume deles é praticamente o mesmo. Se a densidade diminui, o empuxo diminui, certo? E o peso desse verde é maior que o vermelho, que é maior que o azul, que é maior que o amarelo. Então, à medida... E esse cara é calibrado. Esse aqui não é feito à toa, à torta direito. Então, esse camarada aqui, ele é calibrado de forma que, quando der 18 graus, a densidade da água 18 graus é a densidade que vai fazer esse carinha aqui começar a descer. A densidade de 20 graus é a densidade que vai igualar o peso desse vermelhinho, certo? Aí quando ela começar a diminuir, o peso desse vermelhinho aqui vai ficar maior que o empuxo e ele começa a descer. O azul vocês estão vendo que já está descendo, porque já está 22 graus aqui, ó. Então se essa água está 22 graus, o que significa? Significa que o peso desse azul
é igual ao empuxo que ele está recebendo. Se eu segurar aqui e passar calor para esse sujeito aqui, daqui a pouco o amarelo também começa a descer, tá certo? Eu vou deixar eles aqui um tempo e aí depois eu vou mostrar para vocês que todos já vão estar mais ou menos lá embaixo. Por quê? Então vocês têm que ver que esse termômetro ele foi calibrado, isso é importante, ele foi calibrado, antes ele já teve que ter uma calibração, então ele foi calibrado, e aí depois que ele foi calibrado, o peso desse verde, a massa, ou seja, a massa desse verde é maior que a do vermelho, que é maior que a do azul, que é maior que a do amarelo, certo? Então olha só, à medida que a água vai esquentando, a densidade dela diminui, se a densidade dela diminui, o empuxo diminui, se o empuxo diminui, o peso começa a ganhar. Quando o peso começa a ganhar, esses caras começam a descer. E aí esse meu aqui, olha, é um enfeite bonitinho, tem que tomar cuidado para não quebrar, mas ele marca até 24 graus. Tem outros termômetros desses que marcam muito mais espaçado, mas é um tipo de termômetro interessante. E agora eu vou voltar minha telinha para o cantinho lá. Pum, voltei. Então beleza. Então esses aqui são os termômetros, uma coisa que eu queria que vocês percebessem é, todos têm que ser calibrados. Todos. A gente tem que ter algum tipo de calibração para esses caras. Então como que a gente mede a temperatura? Primeiro, a gente vai utilizar a lei zero da termodinâmica, porque se vocês pensarem nesse termômetrozinho aqui, ó, as bolinhas, ou a própria água não está em contato com o ambiente. A água está em contato com o vidro está em contato com o ambiente. Então a gente está usando aqui a lei zero da termodinâmica. A gente escolhe uma substância que possui uma propriedade térmica conhecida. Nesse exemplo aqui é essa mistura de água com álcool que está rodeando as bolhas, tá certo? Então a gente escolhe uma substância que possui uma propriedade térmica conhecida. No caso do termômetro de mercúrio é, por exemplo, a dilatação do mercúrio. No caso do termopar, a gente consegue medir propriedades do termopar que vai nos dar essa informação térmica. E por comparação a gente mede a temperatura. E basicamente é assim. E é importante o uso de padrão para isso tudo. Então eu vou dar dois exemplos aqui nesse vídeo, que é da escala Celsius e da escala Fahrenheit. Então para isso, vamos supor aqui, ó, essa aqui vai ser meu termômetro, certo? Então eu tenho um termômetro aqui, e vamos supor que uma substância que esteja dentro do termômetro, aqui por exemplo, essa substância azul que está no termômetro aqui, nessa figura. E no meu termômetro aqui, que tem um formato esquisito, seria a densidade desse líquido aqui, tá certo? Então a gente vai supor que uma substância que tem uma propriedade X, aqui por exemplo, essa é uma propriedade desse líquido azul, por exemplo, a dilatação do mercúrio, tal que a temperatura, que é esse tesão aqui, a temperatura ela varia com X linearmente. Então a temperatura ela varia de maneira linear com X, com essa propriedade que a gente conhece, certo? Então se a variação é linear, para cada variação, se a relação entre a temperatura e essa propriedade X é linear, para cada variação ΔX, para cada variação dessa propriedade, por exemplo, a dilatação do mercúrio ou a densidade desse líquido aqui, para cada variação dessa propriedade que a gente escolheu, a gente tem uma variação linear da temperatura. Então, para cada ΔX, a gente tem um ΔT. Então, basicamente, vai ser isso. Então, vamos supor que a escala Celsius. Como que a gente constrói a escala Celsius de temperatura? A gente constrói a escala Celsius de temperatura o seguinte. A gente marca no termômetro o ponto T0 como sendo 0 graus. Depois eu vou falar quem que é esse T0. Não, já estou falando aqui. Desculpa que eu me perdi aqui um pouquinho. Bom, deixa eu voltar aqui. Como que a gente constrói um termômetro para medir a escala Celsius? Na escala Celsius a gente marca. Então, olha só, a gente tem que tomar cuidado com calibração. Calibração lá do termômetro de mercúrio, do termopar, do laser, desse termômetro meu aqui, a gente tem que tomar cuidado com calibração e assim por diante. Então como é que a gente constrói essa escala Celsius? A gente marca no termômetro 2 pontos. Porque olha só, se eu estou falando que a escala é linear, se eu tiver 2 pontos nessa escala que eu consigo construir essa propriedade linear desse termômetro nosso. Então a gente marca no termômetro aqui o ponto T0, eu coloquei aqui, ó, T0 vai ser a altura do mercúrio quando esse termômetro meu tiver em equilíbrio térmico com gelo. É T aqui, equilíbrio térmico. Então a gente marca no termômetro o ponto T0 como sendo 0 graus. Eu estou definindo dessa forma, você define do jeito que você quiser. Então eu defini esse T0 como sendo 0 graus quando esse termômetro meu está em equilíbrio térmico com gelo, certo? E o ponto, aí depois a gente já tem um ponto. Então um ponto eu coloco esse termômetro meu em equilíbrio térmico com gelo e marco aqui, ó, o mercúrio estava nessa posição. Depois eu vou pegar esse termômetro meu e vou colocar ele em equilíbrio térmico com vapor, com água em ebulição, tá certo? Com água em ebulição, quer dizer, com água transformando de líquido para vapor. Então quando eu coloco esse termômetro meu
em equilíbrio térmico com a água em ebulição, o mercúrio ele vai dilatar, aqui obviamente está exagerado, mas o mercúrio aqui ele vai dilatar. Quando ele estiver em equilíbrio térmico com a água em ebulição, eu chego aqui e marco, o mercúrio estava nesse ponto. Então eu marquei aqui o L100, que é o T100, que é o T que eu estou chamando de 100, eu vou definir isso como sendo T100 igual a 100 graus. Então olha só, a gente marca no termômetro o ponto T0, quando ele está em equilíbrio térmico com gelo, e marca o T100 quando ele está em equilíbrio térmico com água em ebulição, certo? Então pronto. Aí depois disso, o que a gente faz na escala Celsius, que antes era chamada até de centígrado? A gente pega esse lugar que a gente marcou o T100, pega esse lugar que marcou o T0, que é essa linha aqui de baixo, e divide aqui em 100 tracinhos, tá certo? Então, na escala Celsius, entre o ponto que a água de gelo, o ponto da água que ela está em gelo, e o ponto da água em ebulição, eu tenho 100 tracinhos aqui dentro. Por isso que é centígrado, mas só que hoje a gente chama isso de Celsius. E aí pronto, aí eu tenho meu termômetro em graus Celsius, certo? Então qual que é a ideia? Eu marco um ponto e vocês estão vendo que essa questão de marcar os pontos é justamente a calibração do meu termômetro. Eu calibrei ele no gelo e calibrei ele na água em ebulição. Entre a água em ebulição e o gelo eu tenho 100 pontinhos. Então a ideia é essa. Basicamente vai ser isso, beleza? E daí a gente consegue obter esse tipo de relação aqui, ó. Se eu quero uma temperatura em algum lugar aqui, ó, eu tenho aqui o mercúrio quando a água está em equilíbrio térmico com gelo, o mercúrio quando a água está em equilíbrio térmico com a água em ebulição, o mercúrio quando ele está em equilíbrio térmico com gelo, o mercúrio quando ele está em equilíbrio térmico com a água em ebulição, e aqui o mercúrio em alguma temperatura que eu queira medir. Como que eu vou saber quem que é essa temperatura? Basta eu utilizar esse tipo de equação aqui, ó. Por quê? Porque é uma equação linear, tá certo? L aqui é o tamanho da coluna de mercúrio, então L é o tamanho da coluna de mercúrio. L0 é a posição de quando o mercúrio está em equilíbrio térmico com gelo. L100 é a posição quando o mercúrio está em equilíbrio térmico com a água em ebulição. Eu multiplico isso por 100 para eu ter uma escala centígrada aqui, ou Celsius. Beleza? Então eu vou utilizar esse tipo de equação aqui. E esse tipo de equação é importante por quê? Porque ela é uma equação linear para L. Qual que é a propriedade que eu estou utilizando para medir temperatura com termômetro de mercúrio? É justamente a dilatação do mercúrio, que é dado por esse L, que é a altura da coluna de mercúrio. Se vocês voltarem aqui, vocês vão ver que eu tenho que ter a temperatura é igual a alguma coisa vezes o x. O que é x? X é a quantidade, é a propriedade que eu sei o tanto que ela está dilatando ou o tanto que a densidade está mudando, certo? Então, beleza. Então, olha só, eu escolhi essa quantidade vai ser a altura da coluna de mercúrio, ela tem esse comprimento L, L0 e L100 são os pontos que eu calibrei meu termômetro. Acho que deu para entender, certo? Então, resumindo aqui, a temperatura em escala Celsius, eu vou pegar aqui uma altura de uma coluna de mercúrio, isso aqui utilizando um termômetro de mercúrio. Em outros termômetros eu tenho que ter esses pontos de calibração também. Qualquer termômetro eu tenho que ter pontos de calibração. Então, eu vou pegar aqui a altura da minha coluna de mercúrio e fazer essa continha e eu tenho a temperatura em Celsius, certo? A ideia é essa. E vocês vão ver que essa equação aqui é uma equação linear para L. A temperatura é igual a alguma coisa vezes L menos uma constante. L0 e L100 são constantes. Então é isso que eu tenho. É a mesma equação que está aqui. Ó. Temperatura é alguma coisa vezes a propriedade mais um B. Aqui vai ser a temperatura é alguma coisa vezes L mais um B, que no caso aqui vai ser até o L0 dividido por L100 menos L0, o negativo disso. Beleza? E a Fahrenheit? A escala de Fahrenheit tem uma história meio esquisita que ela é até meio embananada. Os pontos que foram escolhidos para a escala de Fahrenheit ela ser calibrada, tem ainda um debate sobre quais foram esses pontos. Por exemplo, tem gente que fala que o ponto que ela é zero, que ela foi escolhida como sendo o ponto que ela é 0 Fahrenheit, é uma mistura de sal com água e gelo. E o ponto onde ela eu acho que é 100 ou 97, eu acho que é 97, é a temperatura normal do corpo humano. Então ela é uma coisa meio estranha essa escala Fahrenheit. Mas a gente pode ainda utilizar do mesmo esquema que a gente fez com o Celsius. Eu tenho que calibrar, o importante é isso. Eu vou utilizar aqui um termômetro de mercúrio também. Eu vou pegar aqui L0, vai ser o ponto
de fusão da água, o ponto onde a água está em forma de gelo. Eu coloco esse termômetro aqui em contato com o gelo, espero alcançar equilíbrio térmico e marco aqui. Só que ao invés de eu chamar essa temperatura de 0, eu vou chamar de 32. Eu quis chamar de 32, vou chamar de 32. Pronto. Aí eu pego esse termômetro e coloco em contato com a água em ebulição. Espero ele entrar em equilíbrio térmico, vou marcar a posição do mercúrio. Quando eu marco a posição do mercúrio, ao invés de chamar de 100, eu vou chamar de 212. Certo? Vou chamar de 212. E aqui, entre 212 e 32, eu vou marcar 180 pontinhos, ao invés de marcar 100. E para medir aqui uma temperatura de algum lugar, eu vou usar uma formuleta. A ideia é a mesma. O que eu quero passar para vocês é, temos que pedir alguns pontos de calibração. Eu não posso construir um termômetro sem esses pontos de calibração. Não tem como a gente construir sem ter esse ponto de comparação. Se vocês verem aqui o meu aqui, ó, o amarelinho já começou a descer. Todos já estão um pouco mais baixos. Por quê? Porque a temperatura do amarelinho, não sei, eu estou pequenininho agora, mas aqui ó, é 24 graus. Então provavelmente a temperatura aqui está entre mais ou menos 24, 25 graus, onde que eu estou aqui, certo? Mas beleza, mas como que eu vou obter a temperatura em Fahrenheit, dado que eu tenho a temperatura em Celsius? Basta utilizar essa formuleta aqui. Ó. E se eu tiver a temperatura em Fahrenheit e quiser de Celsius, é só inverter essa forma. Então é bom vocês darem uma praticada com essas formuletas aqui, certo? Mas são escalas de temperatura. Basicamente é isso. Nesse vídeo, talvez ele ficou bem grande, porque eu quis mostrar esse termômetro meu aqui, que ele é bonitinho, ele é um enfeite bonito. Mas eu queria passar isso para vocês. Qual que é a ideia de medir temperatura? Eu tenho que exigir um objeto que eu conheça uma propriedade dele, certo? Algum tipo de material, alguma coisa que eu conheça uma propriedade dele, que eu saiba como que ela varia dado uma variação de temperatura, certo? Eu tenho que ter uma certa padronização disso aí. Então, dado que eu tenho material, por exemplo, mercúrio, que eu sei que se eu aquecer ele vai dilatar. Então, eu vou utilizar mercúrio, por exemplo. E aí eu peço materiais que eles tenham uma relação linear com a temperatura. Se eu aumento se eu aumento a temperatura, esse objeto vai dilatar. Se eu diminuo a temperatura, esse objeto vai contrair. A ideia é essa, certo? Nesse meu aqui é a densidade da água. A densidade da água ela diminui quando a temperatura aumenta e a densidade aumenta quando a temperatura diminui. Não tem importância. Eu posso usar o inverso da densidade como sendo essa propriedade. Não tem importância. Mas eu tenho a propriedade que eu conheço. Dado que eu tenho a propriedade que eu conheço, a gente vai exigir alguns pontos de calibração. Dados esses pontos de calibração, a gente consegue inferir qual que é a temperatura em algum outro ponto. Por que eu estou insistindo nisso? Porque daqui a pouco a gente vai falar de termômetro de gás a volume constante e a gente vai utilizar a pressão do gás como sendo a quantidade que a gente sabe relacionar com a temperatura. E isso vai trazer para a gente a escala Kelvin, tá certo? Então, basicamente, vai ser isso que eu vou fazer no próximo vídeo. Esse talvez com um pouquinho maior que eu queria. Mas beleza. Falou, gente. Um abraço. Falou, tchau.